E aí, garota? Oi, Tudo bem? tudo bem? Tudo Uhum, bem. você. A melhor coisa é começar 5 minutinhos antes. É, dá pra me ouvir direito, Tô Su? ouvindo bem você. E você tá me ouvindo? Tá bom? Tô. Vamos Uhum. orar, Só vamos aumentar um orar pouquinho. pela conexão, que hoje eu tô de 4G, porque aqui em cima não Eu funciona também. muito, mas Deus no comando. Amém, vai dar tudo certo. Esses cabelos pra Amém. cima, deixa o povo entrar aí, dar uns Uhum. minutinhos aí pro povo. Meu, como demora essa live, né? Fica tão ansiosa, né? Nossa, já repassei 35 vezes o assunto. Nem Capaz fala. até de eu esquecer de tanta coisa que eu repassei aqui. Saiu fora do Verdade. contexto. Mas é isso aí. Essa é uma grande verdade, né? A gente muitas vezes vê que as pessoas pensam que o cristianismo é só a vida de ir na igreja, né? Mas nós temos uma história e é muito importante que as pessoas entendam sobre a fé que elas professam ter, né? Já começou a live. Exatamente. Já, co- Amei, amiga. já deu início. Já deu início. Já dá 4 horas. De que hora É, que é? Faltam 3 minutinhos. E aí, como foi? tá O bom. povo, o povo vê Que a a gente gente marcou, vendo, né? o povo a gente conversando aqui e fala, nossa, o que elas estão falando? Do dia a dia? E aí, porra, É, o então, assunto, não. Mas amém. Estudou bastante? só falar. Ó, a Mauri Oi? tá aí. Oi, a Mauri! Nosso irmão e vizinho. Quem mais tá? A Val tá viajando, né, Val? Irmã. Você tá no Entrou Dani Santos, é isso? Entrou a Dani, não conheço. Não, pelo nome aqui eu não conheço, mas a galera tá Ah, eu entrando. sei que é minha tia. Ah, tá, sua tia. E- É a esposa do tio Daniel. Ah, tá, mãe do Lusca? Oi, Dani. Não, a mãe da A mãe da Maitê. Maitê. Ah, é a Dani. Uhum, Isso, ó, a Val tá no, a tá no Dani. ônibus, tá indo pra Caraguá. Amém, ela tá assistindo. Oh, É que mais espera as nossas lives é a Valéria. é verdade. A Valéria tá aqui sempre, né? Sim, sim, glória a Deus. E o irmão vizinho tá aí, a Mauri também. Glória a Deus, irmão. Espero te ver em breve lá na Ó, igreja. A Valéria falou que ama a Ah, gente. A gente também te ama, Valéria. A minha Xuxinha. boa viagem, Val. Curte aí os dias de descanso. É Amém. verdade. Amiga, acho que você pode Tá- orar. Já 4 horas já aqui no meu relógio. Pode Pode. girar? Vamos começar formalmente Então então, né? vamos se apresentar então. Vamos começar. Exatamente. Tá bom, então. Você quer começar e depois eu já oro e aí a gente já Tá começa. bom. Boa tarde, galera. Boa tarde todo mundo que tá entrando aqui, né? Tem poucas pessoas ainda, mas enfim. Estamos aqui pontualmente às 16 horas para mais uma live, né? Essa história que a gente inventou das lives, mas que vem sendo uma bênção e a gente dá sequência a mais uma live porque a gente recebe um feedback de quanto vem edificando a vida das pessoas. Isso nos alegra muito. É por isso que a gente faz isso, né? Para edificar a vida das pessoas. Eu sou Suelen Uhum. e eu congrego aí na mesma igreja que a Carol, da PIEC, já há 13 anos quase lá. E lá congrego e trabalho com a juventude, com escola bíblica dominical, com os discipulados, né? E é uma grande bênção. Eu amo minha igreja. Agora é você. Amém. Agora sou Mais eu. informações sobre mim, veja no Oi, meu perfil. gente. É isso aí. Tudo bem com vocês? Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Ana Carolina, mais conhecida como Carol, Carolzinha, porque eu Carolzinha. sou pequenininha. Carolzinha. Também faço parte, né, como a Su falou, da PIEC. Também faço parte da comunidade dos jovens, dos herdeiros do Pai. Cuido das crianças, participo de Se tudo, tiver lá, né? a gente faz. Estamos aí para tudo. A gente faz. E a gente está aqui hoje então para conversar um pouquinho, para aprender com vocês e vocês com a gente um pouco mais sobre o Antigo e o Novo Testamento, né? Sobre a Bíblia em si, o que eles representam para nós, como eles se relacionam. E a gente vai começar então com a Su dando uma introdução
contando pra gente um pouquinho sobre o contexto histórico e tudo mais. Vai ser bem legal. Continua aí com a Amém, gente. verdade. Você faz uma oração, então, para que a gente possa começar, cá? Passa. Vamos lá. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, muito obrigada pela vida, obrigada pelo ar que a gente respira e obrigada, Senhor, por estar aqui mais uma vez, Pai, podendo aprender e compartilhar um pouquinho mais sobre a Tua palavra, Senhor. Hoje vamos conversar exatamente sobre a Tua palavra em si, Pai, a Bíblia, e eu peço que o Senhor venha despertar em nós o desejo cada vez mais profundo de Te conhecer e de utilizar, Senhor, e mergulhar nessa ferramenta que o Senhor nos deu, nesse livro tão importante, Pai, que revela a respeito do Senhor. Que possamos amá-lo, Pai, e buscá-lo cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, vocês estão ouvindo bem? Passam um feedback aí depois pra gente de como é que tá o som, se não tá dando eco nem nada, porque Isso. pra mim tá tudo ok. Tô ouvindo super limpo aí a Carol. Bom, Cá, enquanto você estava falando, né, quem convive com a gente conhece um sábio teólogo que diz assim, é velho ou é antigo? É antigo ou é velho? Exatamente, né? Verdade. Jamais vou esquecer esse dia. É engraçado porque a gente estava brincando de mímica num retiro e a Bíblia ela é muito maravilhosa porque a gente pode estar falando, e na verdade essa é a proposta, né? A gente vê isso quando Deus fala com Josué e ele diz assim: olha, medita nesse livro de noite, né? E a gente vê Moisés repetindo lá também na lei do Senhor, que a gente vai descobrir o que é essa parte da lei do Senhor. Ele fala: olha, medita dia e noite nessa palavra, ensina seus filhos, fala de manhã, fala de noite, né? Então a Bíblia ela pode estar em todo momento na nossa vida e é importante que ela esteja mesmo. Todos os dias lembrando o Uhum. versículo, independente de qualquer circunstância. Mas, para a gente começar Exatamente. aqui, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico, né, da nossa Bíblia, né? Porque, assim, tá com a Bíblia aí, Uhum. gente? Pode pegar a Bíblia aí. Quantas Bíblias vocês têm em casa? Eu tenho várias. Ô, Carol, quantas Bíblias você tem? Olha aqui, ó. Essa Vixe, aqui é a que eu mais perdi as uso, contas. ó. Essa aqui é a Bíblia de Estudo Anotada e Expandida. Carol tem também, né, Cá? Tem. Ultimamente Uhum. eu uso bastante essa Bíblia aqui. Mas aqui em casa eu acho que deve ter uns 20 Bíblias. Eu acho, assim, não contei, né? Mas assim, a Gi perdeu as contas, né? E eu ainda Eu falei, também, Gi. eu falei esses dias para ela comprar uma apologética, uma Bíblia apologética. Então, é Eita, muito nós. bom e a gente tem que celebrar, ter liberdade, né, para poder ter quantas Bíblias a gente quiser, mas, sobretudo, entender, né, que a gente precisa lê-la todos os dias da nossa vida, né? Então, gente, só Uhum. para que a gente possa entrar aqui no tema, como a Carol falou, a gente vai falar um pouquinho do conceito histórico da Bíblia, para a gente chegar aí a entender porque nós temos dois testamentos, tá? Então, assim, a Bíblia, ela é um livro único. Eu gosto muito de quem fez esse trocadilho, né? Ele foi muito feliz. A Bíblia é um livro único, mas ela não é um único livro. Você tem uma biblioteca É, aqui, ó. Eu acho muito legal ter essa concepção. Na sua biblioteca, na Bíblia, nós temos 66 livros escritos por cerca de 40 autores, tá? E são pessoas de regiões diferentes, pessoas com estilos diferentes. E a gente viu, né, o Espírito Santo, ele conservando o estilo dos autores, né? E também a gente tem diversas, eles chamam de diversos estilos literários nas escrituras. Né? E a gente precisa compreender porque isso é que foi a partir disso que a nossa Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, né? E é dividida também em capítulos, em versículos, para que a gente possa encontrar e localizar melhor. Ela não nasceu assim, né? Quando Moisés escreveu lá os livros da lei, que a gente vai visitar essa divisão, né? Moisés não estava se preocupando em
escrever lá Gênesis 1:1. Não, ele não começou assim, ele escreveu, né? Ele escreveu tudo que ele tinha que escrever. E aí depois, gente, ó, a construção, né? Imagina, levou mais ou menos 1.500 anos só para a construção do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele está falando de uma história de mais de 4.000 anos, né? Isso antes do primeiro século da era cristã. Então, assim, olha só, o que a gente tem na mão é incrível, né? O poder de conservação das escrituras, né? Então, é isso que a gente precisa entender. A Bíblia, ela é um livro único, mas ela não é um único livro. Ela é uma biblioteca composta por 66 livros que foram escritos em aproximadamente 1.500 anos. Aí já sim, né? Unindo o início da escrita de Moisés até o fim da escrita dos livros do Novo Testamento, tá? Que é o primeiro século da era cristã. Levou mais ou menos 100 anos. Acho que deu para entender, deu para entender? Ó, nela Deu pra encontramos entender, os mais gente? variados estilos literários, como eu falei, biografias, leis, ética, ciência, história, canções, poesia, filosofia, profecia, doutrina e revelação, né? Apesar de ela ter essa vasta autoria aí, 40 autores, né? A gente vê como a Bíblia, ela apresenta extraordinária coerência e unidade. E a Carol vai falar disso para vocês agora. Eita, nós. Então vamos lá. Depois dessa explicação da sua aí, a gente vai ver um pouquinho como que o Antigo e o Velho. Brincadeira. O Antigo e o Novo Testamento em relação. E a gente pode começar. Ó, gente, eu vou olhar um pouquinho pra cá pra minha colinha tá aqui. Então, a gente pode começar, né? Entendendo essa relação. Então, já a partir do significado do nome testamento. O nome testamento significa pacto, aliança. E o Antigo Testamento, ele retrata uma aliança com Abraão. O povo saiu de Abraão, com Israel. Cá, cá, O novo cá. Eu acho que retrata Cá, tá me ouvindo? uma nova aliança. Cá, tá me ouvindo? É um pacto, uma aliança. Calma aí, gente. Vamos ter paciência, que a internet. Oiê. Calma, Internet, né? vamos esperar um pouquinho, que eu acho que ela tava travando. Agora parou. Voltou? Voltou. Eu Ai, vou. Eu não desculpa. sei se eu consigo, acho que só você consegue. Se você conseguir fechar os comentários, eu acho que dá uma aliviada aí Como que faz acho que é nos isso? 3 pontinhos aí. Deixa eu ver. Mas se eu não conseguir, não tem problema, porque agora Eu melhorou. consegui. Isso, agora melhorou bastante. Daqui a Melhorou? pouco a gente liga de Ah, novo. até, Daqui a pouco a gente liga de novo. tá, até onde deu pra ouvir? Você começou a falar, começou a travar. Tá bom, desculpa, Isso. gente. Eu vou Mas começar a agora falar de tá novo. muito melhor. Pode continuar. Então tá bom. Eu comecei falando que a gente pode entender essa relação do Antigo e do Novo Testamento já a partir do que significa o nome testamento, né? Porque testamento significa pacto, aliança. Então, a gente pode ver que no Antigo Testamento ele retrata de uma velha aliança, uma aliança que Deus tinha feito, que Deus fez, né, com Abraão e com toda a descendência de Abraão, que é o povo de Israel, os judeus. E o Novo Testamento ele retrata uma nova aliança, um novo pacto, e é um pacto, uma aliança ainda maior, porque ela alcança o mundo inteiro, todas as nações, através de Jesus Cristo, né? Então, essa nova aliança, ela alcança aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, é uma aliança celebrada entre Deus e a igreja dele, né? E a sua igreja. E a relação é que a gente pode ver que os dois testamentos retratam uma aliança, falam de uma aliança que Deus faz com o seu povo. Então, esse já é a primeira relação que os dois têm. Uau.
né? É Bonito, né? demais, Muito é legal demais. pensar nisso. Uhum. E a nossa Bíblia, a gente pode dizer que ela é uma revelação progressiva. Por quê? O que que isso quer dizer? Quer dizer que o Antigo Testamento, ele forma uma base para os ensinos e para os acontecimentos que a gente encontra no Novo Testamento. É como se fosse uma casa, né? Por exemplo, o Antigo Testamento é como se fosse a fundação da casa e o Novo como se fosse a casa construída. Então, por isso que é uma revelação progressiva, porque é um completando o outro, né? Um dando base para o que acontece no outro. E quando a gente vai começar a ler um livro, por exemplo, e a gente pula para metade do livro já, sem ter lido o início, e a gente tenta terminar esse livro, começar da metade para o final, é muito possível que fique muito difícil de entender o contexto, né? De entender os personagens, de entender o que, que aquela história diz, o enredo e tudo mais. E fica meio que impossível de entender até o final, né? E assim acontece com a Bíblia também. A gente só consegue compreender o Novo Testamento quando a gente olha para ele como o cumprimento dos acontecimentos, da aliança, da promessa que foi feita no Antigo Testamento. Uau. Então, né? Olha só, é muito legal. E tem até algo que eu estudei que fala que se a gente tivesse só o Novo Testamento, a gente não ia entender como, porque, por exemplo, os judeus esperavam por um Messias, Verdade. né? E até mais, a gente não ia nem conseguir reconhecer o Messias, que é Jesus Cristo. Como que a gente ia saber que era Jesus Cristo, que era aquele que Deus tinha prometido, né? Porque no Antigo Testamento, a gente pode ver que existem profecias detalhadas a respeito de quem ele era. Tem até em Malaquias 5:2 uma profecia a respeito do lugar onde Jesus ia nascer. Em Salmos 22 tem a sua forma de morrer, né? E em vários outros. Então, por causa das revelações que foram feitas no Antigo Testamento, a gente consegue identificar quem é o Messias do Novo Sim, Testamento, sim. O né? Antigo Testamento ele lança uma expectativa sobre um redentor, um salvador, né? Incrível. Uhum, exatamente. Deixa eu ver aqui, que tem até uma frase que fala que o antigo se completa no novo. Sem o primeiro, nós não entenderíamos o segundo. E sem o segundo, de nada valeria o primeiro para nós. Porque o primeiro são as promessas. E o segundo é o cumprimento dessas Sim, promessas, né? Desses acontecimentos. Então, é um no outro. sim. E outra coisa também é que o Deus que escreveu o Antigo Testamento é o mesmo Deus que escreveu o Novo Testamento. Então, tem maior relação do que essa, né? Exatamente. É o mesmo Deus escrevendo os dois testamentos com o mesmo propósito, de contar pra gente a história da redenção da humanidade, né? E revelar isso pra nós, pra alcançar a nossa vida e mudar a nossa história. Então, o mesmo Deus que escreveu o Antigo foi o que escreveu o Novo. Sabe, Cá, eu gosto E muito pode falar, Su? de um texto que a gente recentemente trabalhou bastante, né, nessa introdução do estudo dos 10 mandamentos que a gente está fazendo na Escola Bíblica Dominical, online. E aí, É. o texto de Gênesis 3,15, que ali já nasce a Uhum, expectativa, né, do Messias vir e nos livrar, né, da escravidão do pecado, né? O pecado tinha acabado de adentrar o mundo, né? Tinha acabado de acontecer a queda do homem, né? O pecado da desobediência de Adão e Eva, né? E aí, em Gênesis uhum, 3,15, ele escreve assim, né? Moisés. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a partir desse texto, a gente já tem a ideia de que eles esperavam, né? Pelo Messias, eles esperavam por aquele que ia pisar a cabeça da serpente, né? No entendimento uhum, judaico, é o entendimento do Messias, né? Ele virá.
e ele vai nos resgatar, e nós vamos, e tudo isso que a gente vive, toda essa pressão que a gente vive vai passar. Por isso que até é incrível que quando a gente chega no Novo Testamento, depois de ter lido com atenção o Antigo Testamento e ter compreendido isso que aqui você falou, né, de entender que Jesus estava ali tipificado nas promessas, né? Já falaram do lugar onde ele ia nascer, falaram por onde ele ia peregrinar, por onde ele passaria, já está escrito no Antigo Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, você consegue, até de uma certa forma, compreender que eles esperavam por um salvador, né, político. Um salvador que viesse tirar eles da escravidão, né, livrá-los do Império Romano. Eu não sei onde você parou aí, mas pode continuar. Tá Não, mas a tá conversa. ótimo. É exatamente isso, né? E acho que entendendo tudo isso, por isso que é importante a gente estudar, às vezes não só, entenda o que eu vou dizer, né? Assim, não sei se vai dar para entender, mas não só o que está escrito ali, mas buscar o mais profundo, né? O contexto e tudo mais, porque tem relação. A Bíblia é uma só, como você falou, mesmo que esteja dividido em vários livros, ela é uma só. Ela é uma única história, né? Escrito por um mesmo Deus. Então, é uma Bíblia que são livros que se completam. E um com certeza tem relação com o outro, né? O antigo e o novo se relacionam. E é até importante a gente conversar sobre isso, porque para nós cristãos, a gente às vezes não dá tanta importância para o Antigo Testamento, né? Já passei por isso várias vezes. Às vezes a gente fica lendo lá a genealogia, aí você fica, meu Deus, mas que é isso, né? Pra que é isso? Mas o Antigo Testamento é extremamente importante. Porque quando a gente olha para essa relação, a gente vê que a gente não pode negligenciar. Porque se a gente negligenciar o Antigo Testamento, a gente vai estar negligenciando grande parte das instruções de Deus para nós, né? As bases do cristianismo também, muitas bases do cristianismo estão no Antigo Testamento. É aquilo que a gente conversou criacionismo, ontem, né? Se eu me colocar, né, a dizer qual é mais importante, né, eu já vou estar eu estou equivocada. Os dois têm a mesma importância, os dois formam as escrituras, né? Se não fosse importante, não estava lá, gente. Simplesmente o que está aqui é a palavra de Deus, é inspirado pelo Espírito Santo. E se o antigo está aqui, é porque ele é tão importante quanto o novo. Então, que caia esse mito de que o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo Testamento. Né? Jesus está no novo, Jesus está no antigo também. A gente vai falar disso daqui. E só pra gente ir pro próximo, Su, você falou, né, de Jesus, que Jesus está no novo e Jesus está no antigo. E o mais doido é que Jesus, no Novo Testamento, cita o antigo e crê naquilo que o Antigo Testamento diz. Então, se Jesus creu e deu importância para o Antigo Testamento, a gente também, né, tem que achar importante, mesmo que às vezes a gente não consiga compreender, mas o Antigo Testamento é atual. Total. Né? E quem quiser, participa da nossa EBD, que a gente está falando sobre isso. Não, assim, a gente está estudando o Decálogo, né, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, mas se você pega um livro de um profeta, você fala, meu Deus, tão ou mais atual que o jornal que nem foi impresso amanhã, né? A gente vê notícia que nem saiu no site, né? No dia de amanhã, né? Então, assim, é muito bom ter esse disponível. Glória a Deus pelo Antigo Testamento. Amém. Então, vamos lá. Agora, já que a gente está falando do Antigo Testamento, Su, conta pra gente um pouquinho mais sobre ele. Olha, a primeira coisa é que eu amo o Antigo Testamento. Eu vou me especializar em Antigo Testamento. Embora agora eu esteja estudando o Novo Testamento no seminário, mas eu ainda não tive aula do Antigo Testamento, mas já estudei tanto sobre o Antigo Testamento e não estudei tudo, porque a gente nunca vai estudar tudo, né? É inesgotável, Verdade. inesgotável. Bom, gente, o que é o Antigo Testamento, né? Se quiser liberar os comentários aí, vamos ver se começar a cair, a gente fecha ele de novo, tá? O Antigo Testamento, ele é a primeira parte
das Escrituras, né? Primeira parte das Escrituras. E ele é formado por 39 livros. Cadê minha colinha aqui, tá? Eu gosto muito, mas não decorei tudo, porque essa caça aqui, humana, né? Tem um pouco de déficit de atenção. Então, assim, o Antigo Testamento, ele é a primeira parte das Escrituras, onde a gente encontra 39 livros, né? Esses 39 livros são todos muito importantes, né? E aí, como é que a gente vai, como eu quero ver com vocês, né? A divisão do Antigo Testamento. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como a Lei de Deus, né? O Pentateuco, tá? Ele também é a Torá, que é a Bíblia dos judeus, tá bom? Então, assim, quais são os 5 primeiros livros das Escrituras? Gênesis, né? Conta, ó, vamos falar de eventos, né? Falar um pouquinho de cada livro, mas falando dos eventos. Gênesis conta a história da criação de todas as coisas, conta a história da criação da humanidade, conta a história do pecado, da queda do homem, né? Ele fala do dilúvio, lembra? Olha, dilúvio, Noé, a arca de Noé. O que colocou os pernilongos na arca, né, Deus? O senhor não quis responder isso. E as baratas também não sei. E as baratas, nós não sabemos, né? Vou fazer um estudo sobre isso. E a gente tem também, em Gênesis, né? A gente tem uma aliança, como a Carol falou, né? A gente tem um pacto de Deus com um homem chamado Abraão e com sua descendência, né? Então, assim, essa descendência que é o povo judeu, que foi o povo escolhido por Deus para transmitir, né, a sua lei, transmitir a maneira como ser adorado, como ser glorificado. Deus decidiu se revelar para o povo judeu, né? Então, assim, a gente precisa entender, como a Carol falou, a questão da progressão da revelação, né? No Novo Testamento, nós entendemos que nós somos a igreja eleita. Mas no Antigo Testamento, começa com o povo hebreu sendo escolhido, né, separado para isso, para conhecer a Deus. Então, ele se revela inicialmente para o povo judeu. Então, a gente tem o início da história dos patriarcas. Temos Abraão, depois temos Isaac, né? Temos Jacó. De Jacó descendem as 12 tribos, né? Não vou chegar até o final, senão acabar essa live, é assunto pra caramba. Mas depois a gente passou o Gênesis, né? A gente tem a história de José em Gênesis, que é muito linda a história de José. Depois a gente tem o início da história de Moisés, né? Lá no Êxodo. Cara, olha só, esse povo que Deus revelou, né? Se transformou, foi para o Egito e se transformou em escravos, né? E aí o que acontece? O povo precisava de libertação. E aí Deus envia Moisés, né? A gente tem a ideia de Moisés. Moisés nasce, na verdade, eu gosto de envia, né? Moisés nasce, né? E aí ele é separado da família, ele recebe uma educação. Eu estava pensando nisso, ó. Recebe uma educação lá dos egípcios, onde ele aprende várias coisas, né? Que são importantes para serem usadas depois. Né? É coisa do secular, né? Ele aprendeu as coisas para ser usado depois, né? E aí a gente tem Moisés libertando os escravos, né? Libertando o povo hebreu do Egito. A gente tem o tempo que eles passam no deserto. A gente tem a conquista da terra prometida, né? E depois disso, a gente começa uma outra fase, que é a fase dos livros históricos, tá? Então, a gente já falou dos 5 primeiros livros do Novo Testamento, que é conhecido como Pentateuco, os livros da lei. Onde, inclusive, Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos e recebe toda a legislação divina do Senhor, né? Então, tá lá no livro de Levítico, né? Não é a cronologia, mas é uma coisa assim, ó, Deus, ele é detalhista, gente. O crente tem que conhecer, tem que ler Levítico, ler com amor, ler com muito amor. Depois a gente começa a fase dos livros históricos. A fase dos livros históricos é muito bacana, porque a gente tem de Josué até Esther. Né? A gente tem aqui 9 livros, né? Ó, vamos lá, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther.
Depois, eu não sei se a Carol vai falar, se a gente vai ter tempo de falar, a gente vai citar um pouquinho que a Bíblia não está escrita numa ordem cronológica. Por exemplo, quando a gente está nessa seção, que são livros históricos, a gente tem diferentes momentos, né, da história do povo hebreu. Né? Então, a gente tem, por exemplo, Josué Josué, Juízes e Ruth acontecem no tempo em que Moisés ele morre, né? E aí a gente tem Josué assumindo a liderança, e depois que Josué morre, a gente entra no período de juízes, né? Game of Thrones. Depois a gente tem o livro de Ruth, que acontece junto com o livro de Juízes, né? Então, assim, lá atrás, é muito tempo atrás. Depois a gente vai para a chamada época monárquica, né? Vem os reis, né? Vem primeiro os três primeiros reis, a gente tem Saul, né? Que não foi muito legal, né? Aí depois a gente tem Davi, né? Olha, o rei Davi, os eventos da vida de Davi, né? Ele venceu Golias ali no poder do Senhor. Ele venceu. E aí a gente tem a história de Salomão. Com Salomão, a gente tem o fim do reinado de Salomão. Acontece um grande cisma, essa divisão do reino. Reino do Norte, Reino do Sul. E aí, ó, começa... Gente, tem que ler. Só vendo com muito amor, né? É só um spoiler para todo mundo ler. Só um spoiler para ver que, assim, olha, dissolução, assim, é muito triste até, mas é um retrato de nós hoje, né? E a gente precisa entender isso. Então, assim, enquanto está acontecendo, ó, por exemplo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, a gente está falando dessa era da monarquia, né? Dos reis, né? Então, eles acontecem num tempo e espaço diferente. Tá? Então, assim, começa lá em Saul e acaba lá no último rei o último rei que reinou sobre Israel antes da invasão, reinou sobre Judá, na verdade, Reino do Sul, reinou sobre Judá antes da invasão da Babilônia. Né? Então, assim, eu nem sei quem não lembro o nome dele agora, depois eu fico devendo para vocês, né? Tá lá, Zedequias, alguma coisa assim, tá? Depois vocês me corrigem aí no chat. Aí a gente tem Esdras, Neemias e Esther, que são livros que foram escritos, né, no meio do exílio babilônico, né? Por exemplo, Esdras, esse cara, ó, ele é um escriba, ele que fechou o cânon do Antigo Testamento. Lá no final, né, ele vai lá, ele que reúne o livro dos reis, ele que reúne o livro das crônicas, né? E aí ele fecha um cânon do Antigo Testamento. Mas depois dessa fase, Esdras, Neemias e Esther, que acontece em meio ao cativeiro babilônico, a gente tem os chamados livros da sabedoria, ou poesia da Bíblia, né? A gente tem Jó. E Jó é diferentão, né, Cá? Porque, assim, Jó, ele talvez seja o livro mais antigo que existiu, né? Jó foi, assim, tipo, ali perto do início da criação, ali, ó. Tá ali. E aí a gente tem Salmos. Salmos todo mundo sabe, né? A gente pensa em Davi quando pensa em Salmos, mas ele não foi o único escritor de Salmos, né? A gente tem vários outros escritores. Ele é o que escreveu o maior número de Salmos, mas não foi só ele que escreveu, né? A gente tem depois os livros a gente tem os livros de Salomão, né? Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos, né? São livros que... Eclesiastes. Oi? Eclesiastes. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É que você falou Eclesiásticos. Não, Eclesiastes tá na outra Bíblia, Eclesiastes e Cantares, né? Exatamente. E esses são os livros de Salomão, né? Então, são livros que te ensinam acerca da vida, te ensinam acerca de como proceder, falam de ética, é um livro que falam como você viver bem, né? Todo mundo conhece um provérbio, né? São muito, muito especiais. Eclesiastes fala já sobre maturidade, né? Salomão tá velho, já se tocou das besteiras que fez, né? É uma coisa, é maravilhoso o livro de Eclesiastes.
E a gente tem Cântico dos Cânticos, que é o livro mais diferentão que tem no Antigo Testamento, né? A gente tem ali a história de um homem e de uma mulher que a gente vislumbra já o Novo Testamento, ó. É a história do noivo e da noiva. É a história de Cristo e da igreja. Uhum. E depois, finalizando aqui, a gente entra na seção profética do Antigo Testamento, que são os livros dos profetas. E essa seção ela é dividida em duas partes. Profetas maiores, né, que são Isaías, Jeremias, que também escreveu Lamentações, Ezequiel e Daniel. Né? Esses são os chamados profetas maiores. Mas eles não são maiores porque eles eram mais relevantes que os outros. Não, é porque existem mais registros deles, né? E depois a gente vai para a seção profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Lembra do Jonas, né? Da baleia? Do peixe grande? Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Gente, todos eles profetizaram, né? Todos eles falaram da vinda de Jesus, né? Isso que a Carol falou é muito importante. Ele é o tema das Escrituras, né? De Gênesis a Apocalipse, o tema das Escrituras é Jesus Cristo. Amém. Vai com você, irmã. Isso aí. O que é o Novo Testamento, Tá comigo Carol? agora. Vamos lá, o que é o Novo Testamento? Como a Su falou, né? Você falou que eu ia falar da cronologia, de como a Bíblia está organizada? Se desse para falar, você falaria. Que a Bíblia não foi escrita numa ordem cronológica. Não, mas então, isso. né? Deixa eu só falar uma coisinha. Su, eu acho que eu vou ter que desativar os comentários de novo, porque a minha tela tá travando tremendo. assim. Segura aí, gente, depois a gente Posso desativar? Desculpa, gente. Daqui a pouco eu volto. Pronto, vamos ver se melhora. Como a Su já tinha falado, a Bíblia não é escrita por ordem cronológica, né? Tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles são divididos pelos estilos literários, né? Os estilos literários foram agrupados e eles foram colocados em ordem lá, mas não é uma ordem cronológica, né? E assim também funciona para o Novo Testamento. É uma coleção de livros, né? De 27 livros, na verdade, que compõem a segunda parte da Bíblia. E esses livros, eles relatam desde o nascimento de Jesus até, né, a primeira vinda dele e até a segunda vinda de Jesus Cristo, né, o final dos tempos. E ele vai de Mateus a Apocalipse. E vamos lá. A primeira divisão dos primeiros 4 livros do Novo Testamento é chamada de Evangelhos, né? Que é composta por Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses primeiros 4 livros, eles relatam sobre o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, né? E também a vida de Jesus aqui, né? Com os discípulos dele, ensinando os discípulos, fazendo muitos milagres. Então, nesses 4 evangelhos, a gente encontra essa parte da história. Depois dos evangelhos, vem o livro de Atos dos Apóstolos, que a gente pode dizer que é uma continuação, né, Sim. Su? Dos evangelhos. E É o que a segundo gente livro escreve Atos segundo até livro hoje. de Lucas, é o segundo volume. Isso. E Atos dos Apóstolos, ele traz pra gente a história da igreja primitiva, né? Ele conta como foi o surgimento e o início, né? Vamos dizer assim, surgimento não, o início da igreja, o trabalho da igreja, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre, né? O Pentecoste, chamado de Pentecostes. E também ele traz pra gente, mostra como a fé cristã, né? Como o nome de Jesus foi propagado para o mundo inteiro. Então, é no livro de Atos que a gente encontra essa história. E depois de Atos, a gente tem também as epístolas, ou também chamada de cartas apostólicas. Tá certo, né? Tá, é isso? Tá certinho, olha só. Então tá bom. É muita coisa, gente. Mas, então essas cartas elas foram direcionadas às primeiras igrejas e espalhadas no mundo inteiro.
E elas são um total de 21 cartas, todas elas organizadas em ordem cronológica. Essa parte é em ordem cronológica, né? E as 13 primeiras cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. As outras cartas foram escritas por outros apóstolos, né? Sim. Não, não só Ok. apóstolos, né? Sim, por outras pessoas. Então vamos dizer assim para não confundir. E essas cartas elas tinham então um intuito de ensinar, de exortar os novos convertidos, né? As pessoas que vinham de outras religiões para o cristianismo. Ou seja, exortar os primeiros cristãos, né? Os cristãos das primeiras igrejas e também combater as falsas doutrinas que se infiltravam na igreja. E isso tudo serve para nós hoje também. Quer falar uma coisa? Antes de Não, eu... não, pode seguir, pode Não? seguir. Quer complementar? Não, é que a questão da ordem cronológica, né? Assim, a maioria dos estudiosos defendem isso, né? Mas, por exemplo, Gálatas talvez tenha sido escrito antes de Romanos. Uhum, entendi. Hum. Então é isso aí. Muitos estudiosos defendem isso, mas eu sei Não, que a mas senhora falou. assim, existe uma harmonia muito, muito, muito grande ali no sentido cronológico das epístolas É, paulinas, né? sim. Uhum, exatamente. E então, depois das epístolas, a gente tem o último livro da Bíblia, né? Que é o Apocalipse, ou também chamado de Revelação. Porque, como o nome já diz, esse livro é um relato da revelação dada por Deus ao apóstolo João, né? Para mostrar para os servos de Deus, para as pessoas, né? O que em breve vai acontecer, né? São revelações do que vai acontecer. E esse livro, ele é um livro cheio de mistérios, cheio das, né? Cheio dos mistérios sobre as coisas que virão. E também é um aviso, né? Ele serve como um último aviso para o mundo a respeito do julgamento de Deus sobre a humanidade. E ele também traz para a gente um pequeno vislumbre a respeito do céu e de todas as coisas, a glória que aguarda, que aqueles que creem em Deus, Sim. né, vão viver lá no céu, né? Mas isso é para aqueles que se mantêm firmes em Cristo. Eu amo Apocalipse, Então, Carol. Carol, quando os problemas eu acontecem, quando também vê gosto. aquele montão de notícia, você fica aqueles 5 minutos na rede social, né? Aí começa. Eu lembro assim, eu já sei como acaba, eu li Apocalipse. Leiam Apocalipse, né? Então, assim, isso é tão tremendo, né? Os filhos de Deus, eles já sabem como vai acabar, né? Jesus virá, Uhum. Jesus vai resgatar a igreja dele, né? Então, assim, e a gente vai viver com ele, né? Então, o Apocalipse, ele, às vezes as pessoas têm uma ideia tem medo, um certo medo, um receio, né? Eu já vivi isso, Uhum. né? Mas, assim, é um livro lindo, é um livro que fala sobre o amor, né? Tem versículos incríveis em Apocalipse, né? Ele vai enxugar todas as lágrimas, né? Todas as coisas passaram, ele vai fazer tudo novo. Então, assim, tá lá no Apocalipse, só vai descobrir se você for lá ler. É Uhum. isso. E também, né, como eu falei aqui, é um livro que mostra pra gente a respeito do julgamento e para nos mostrar a realidade mesmo, né, para nos chocar, mas também traz a questão da glória que nos aguarda, né, para aqueles que creem em Sim, Jesus. Então, é um livro de revelações boa, maravilhoso. né? É uma coisa maravilhosa. Então, a gente fica com medo porque é verdade, vai acontecer, então a gente tem que cuidar. Sim. Mas olha Eu, só o que eu, está eu, eu escrito, lembro que a né? gente estudou na Escola dos Obreiros Apocalipse, né? E Uhum, E é muito legal a gente ter ouvido, né, que o livro poderia se chamar de O Apocalipse de Jesus Cristo, né? Porque assim, além dele de a gente ter o registro lá nos evangelhos, né, dos discursos dele, né, dos diálogos que ele teve, a gente tem ele falando no Apocalipse com João.
né? Então, no capítulo 1, ele já fala, olha, João, anota aí o que que eu vou. Escreve essas Escreve essas coisas. coisas, É. entendeu? Maravilhoso. Isso faz a gente Uhum. olhar com outros olhos, né, para o Apocalipse. É muito importante. O crente não pode ter medo do Apocalipse, gente. Se tá com medo do Apocalipse, então É. tem que vigiar. Amém. É isso aí. Bom, Cá, o que mais tem aqui pra gente Amém. conversar? Agora a gente pode falar um pouquinho sobre a questão. Agora que a gente viu, né, o que é o Novo e o que é o Antigo Testamento, a gente pode aprofundar mais sobre que os dois falam sobre Jesus Cristo, né? Exatamente. Então, conta mais pra gente Exatamente. É. sobre O ano isso. passado, né, antes de acontecer essa bagunça aí da pandemia, a gente estava para estudar com a Escola Bíblica Dominical, né? Aliás, a gente vai dar sequência a isso, né? A gente está estudando a vida de Jesus e a gente tinha chegado na aula 7, que é Jesus no Antigo Testamento, né? Eu separei uns versículos aqui que é para mostrar aquilo que você já começou a falar, mas eu acho muito importante a gente ler esses versículos junto com o povo de Deus, para que a gente possa ter essa consciência, né? Que toda a escritura Uhum, fala sobre Jesus, né? Eu lembro que eu tinha perguntado para as pessoas que estavam lá, né? Qual o livro que você mais ama nas escrituras? Ah, eu gosto de Provérbios. Você viu Jesus lá? Ah, eu vi. Né? Qual que você gosta? Gosto de Salmo. Você viu Jesus lá? Vi. Né? E de fato ele está lá, né? E a gente tem sempre que uhum, encontrá-lo, né? Eu gosto de fazer essa leitura do Antigo Testamento à luz da revelação, né? Vou encontrar, deixa eu caçar Cristo aqui. Ele está em todas as partes, né? Aí eu separei alguns uhum, versículos do Novo Testamento, né? Que chamam a nossa atenção para isso, ó. Lucas 24, 44 diz assim: E disse-lhes, foi uhum, isso, ó, Jesus falando, hein? Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Onde está a lei de Moisés? Onde está o registro dos profetas? Onde estão os salmos? No Antigo Testamento. Né? Então, assim, Jesus está dizendo uhum, que se você quisesse encontrá-lo, buscasse nas Escrituras. Né? Outro, uhum. esse aí é o versículo que a gente colocou no convite, né? Agora, João 5,39. Olha só. Jesus falando mais uma vez. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Olha só, gente. Que incrível. Então, Depois disso, para com essa ideia de que o Antigo Testamento não, é menos importante que o Novo Testamento, né? Isso daí tem que. É mito. Vamos lá. A última aqui. João 1,45. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Gente, olha só, pela fé, pela fé, Moisés e os profetas escreveram sobre Jesus Cristo. Não é incrível? Já não faz a gente uhum, ter esse anseio de olhar para o Antigo Testamento com outros olhos? Tá aqui, eu uhum, amo o Antigo Testamento, Carol, eu exatamente. tô aqui em defesa dele. Amém. Então, assim, Jesus, ele é o tema das Escrituras, né? Eu separei um negócio bem legal aqui de um livrinho que a gente usa na Escola de Obreiros. Esse guia aqui, ó, vai refletir, né? Que é o Muito legal. Redescobrindo. Você tem, Uhum, amiga, né? Tem. Então, ó, tem. Uhum, que legal que o autor diz aqui, né? Ele cita um cara chamado Thomas Adams e ele fala assim: Cristo é o resumo de toda a Bíblia, profetizado, tipificado, prefigurado, exibido, demonstrado, presente em cada folha, quase em cada linha, sendo as escrituras, por assim dizer, como as faixas que envolveram o menino Jesus. Olha isso! Demais, né? Demais. Hum. Amém, Uhum. gente. Vamos ler a Bíblia. Cliente tem que ler a Bíblia. Vamos lá. Agora, Carol, É eu isso aí. quero falar com você. Hum, Eu quero que você conte a sua experiência, né? Vou contar a minha também. Como você aprendeu a tá bom. memorizar as escrituras, né? Entender o que está no Então, antigo, o que está no novo. uhum. Ó, pra começar, né?
eu aprendi a memorizar os livros da Bíblia, né? Porque é importante a gente conhecer os livros da Bíblia em ordem até, e o nome de cada um deles, para a gente saber onde estão as Sim, coisas. isso é Então, muito importante. A Bíblia diz isso. né? Eu tinha separado um versículo aqui, eu posso ler? Ó, Pode. 2 Timóteo 15, um clássico, né? Para falar isso, ó. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, como é que você aprendeu a manejar a palavra da verdade, obreira? Então, é, tem uma musiquinha, gente. Parece doido, Ai, mas é gente. verdade. Tem uma musiquinha do Ministério de Música, né? Do Diante do Trono. Eu nem lembro como é que chama o, o grupo infantil, mas é do Diante do Trono. Diante do Trono Kids. E será? Eu acho que não é não. Eu esqueci total mesmo. Mas depois vocês veem aí. A música deve chamar A Bíblia. E ela canta, né, os livros da Bíblia em ordem do Antigo Testamento. E aí depois ela dá um panorama, ela fala assim: os 39 livros, então, no Velho Testamento a questão. Então, aí, você já sabe os nomes dos livros e sabe que tem 39 livros no Antigo Testamento. E aí a mesma coisa com o Novo, né? Ela canta os nomes Canta aí, tia dos livros do Carol. Novo Testamento. Ah, não, gente, eu não vou cantar, não. Mas depois vocês pegam o sumário ali da Bíblia e vai cantando. O E ela fala que problema tem não é a 27 livros no memorização dos livros, Novo. você já sabe, né? O problema é o ritmo. O problema é o ritmo e a voz aqui que também não ajuda, né? Mas então, essa foi a minha maneira de decorar. Por quê? Porque eu nasci na igreja, então, desde criancinha, a tia Ana já me ensinava essa música. Mas foi muito importante para mim, porque eu aprendi, né, onde encontrar as coisas na minha Bíblia, vamos dizer assim, né? E então, eu decorei desse jeito. E você, Su, Então, olha só. tem uma maneira Não, diferente? então, eu decorei. O pastor Ronaldo, com quem eu fiz discipulado, ele falou assim: Suelen, eu vou te ensinar o telefone de Jesus. Eu falei: como assim? Vou te passar o telefone de Jesus, né? Então, assim, é através dos números eu aprendi e a memorizar e entender, né? Já aprendi a divisão que a gente falou no começo, né? Então, assim, 5, 9 mais 5 mais 12. Então, isso vai compondo, né, os livros da lei, né, o Pentateuco, depois os livros históricos, depois a parte de sabedoria, depois a parte de profecia no Antigo Testamento. No Novo, 4 evangelhos, então número 4. Depois, as cartas, as epístolas, né? Então, eu sei que você falou todas, né? Então, primeiras epístolas paulinas, são 12. Depois, Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu, né? E depois as outras É. epístolas, entendeu? Então, assim, foi assim que eu aprendi a Uhum, memorizar. Mas, ó, é, a prática leva à perfeição, né? A prática leva à é perfeição. verdade. E aí chega no nosso último tópico aqui da conversa, né? Que é a questão, assim, que a tecnologia hoje oferece para nós, né? Aplicativos para que a gente possa ter mais facilidade na localização das coisas. E a gente queria refletir um pouquinho aqui sobre isso, né? Então, assim, não temos nada contra os aplicativos, nada, nada. Eu uso, né? Eu faço uso deles diariamente. Você usa também, Carol? Eu Uso, uso, uso. sim. A gente vê até os pastores usando. Procura aí na internet que versículo é aquele. Sim. Porque assim, gente, imagina, é muito importante você saber manusear, né, aqui a Bíblia impressa, saber, né? Fala Sim, assim, ó, sim. abre lá em Jeremias. Quem era Jeremias? Então, assim, Jeremias era um profeta. Então, se ele era um profeta, ele está no Antigo Testamento. Né? Porque, assim, Uhum. a gente não tem profeta no Novo Testamento, com exceção de João Batista, né? Não tem um profeta assim, né? Olha, esse aqui, o profeta até, assim, tem, mas os profetas que deixaram registrados estão lá no Antigo Testamento. Então, eu vou lembrar. Miqueias, meu Deus do céu, o Antigo ou Novo Testamento. E no Novo Testamento, até semana passada, quando o Vini estava aqui em casa, a gente estava falando, minha irmã, ela falou assim, é só pensar que no Novo Testamento tem o nome de um local, né? É o nome de uma cidade, é o nome de uma nação. Então, Filipenses,
Ah, é a carta de Paulo aos Filipenses, né? Então, assim, Romanos. Ah, a Uhum. carta de Paulo a Roma, né? Os romanos, né? Então, assim, Ah, Coríntios, legal. a cidade. Então, assim, a carta de Paulo aos Coríntios. Então, tem também essa maneira de você tentar memorizar, né? Saber onde está uma coisa ou outra. Mas a gente está falando dos aplicativos. Fala aí, Carol, o que que você Ó, acha? Su, 5 minutos, Tá bom. tá? Então, assim, os aplicativos, para mim, eles trazem muitos benefícios, né? Um que eu acabei de pensar aqui é que, por exemplo, a Libera os linguagem da comentários, já que a Bíblia, gente só né? tem 5 minutos. Tá, vou liberar, gente. Então, como eu tava falando, a minha Bíblia é NVI, mas no meu aplicativo eu tenho a opção de ter várias traduções ao mesmo tempo. Isso é algo legal, porque dá para comparar, né? E tem gente que não tem tantas bíblias assim, então no aplicativo é algo fácil, prático, né? Além de vários outros recursos, como planos relacionados àquilo que você está lendo, né, Su? Sim, muito bom. E então são coisas boas, né? A praticidade do celular, do aplicativo em Sim, si exatamente. é algo Essa positivo. ideia de que A assim, o gente. verdadeiro crente tem que andar com a Bíblia debaixo do braço, gente. O verdadeiro crente anda com as escrituras Tem aqui que aqui, e ó. aqui, né? É. Nada exterior, né? Então, assim, mas é bom, né? Se Uhum, puder ter uma Bíblia na mochila, amém. Mas às vezes você tá no é, horário de almoço com um colega de trabalho ou da faculdade e você tá vendo ali que o Espírito tá plantando uma oportunidade. Olha aqui, deixa eu mostrar para você. E o celular tá ali para isso. Não pode ser exatamente. preguiçoso, Eu né? acho que assim. Então, exatamente. A gente não pode negligenciar um por causa do outro, né? Exatamente. A gente tem que entender a importância dos dois, porque a Bíblia impressa também é importante, Sim, né? É, e muitas vezes o aplicativo, por estar num celular, num lugar onde a gente tem muitas outras opções e muitas outras coisas, a gente acaba desviando o foco e tudo mais. E isso é prejudicial para nós, né? total. Chega as Então, tem notificações, seus prós e os seus contras. Exatamente. E o que que você Não, eu acha, acho Su? assim que. Fala aí, tem três Então, eu minutos. acho assim, eu uso, como eu disse, eu uso bastante celular, eu uso aquele aplicativo YouVersion. A Carol lembrou Uhum, eu do também. Oliver Tree também, né? Um outro Uhum, bom é. aplicativo. Mas assim, eu trabalho com o meu celular, né? E assim, eu tenho muitos grupos do trabalho. Então, eu tenho uma facilidade maior para desviar a minha atenção do que talvez qualquer outra pessoa, entendeu? Então, assim, eu tô lá na leitura e várias vezes eu uso. Ó, para pesquisas e estudos, app são ótimos. É isso aí, Gi, que a gente que não Uhum, pode esquecer também de dizer aqui, né? A gente queria até deixar exatamente. dicas, né? Então, tem o Oliver Tree, tem o New Version, tem E verso. dicionários, tem um aplicativo lá no Google Play, você escreve dicionário da Bíblia e Uhum, ele traz para você um dicionário muito bacana. Qualquer dúvida em relação ao nome de uma pessoa, a localização ou uma palavra que você não conhece. O bom dos celulares também é que ele traz, os aplicativos traz várias versões. Então, assim, você está lendo numa versão mais rebuscada, mais antiga, e aí você quer ler numa NVI, numa NTLH, né? Então você tem a possibilidade de uhum, trocar lá. É muito bom por isso. Mas, por exato. exemplo, eu acho que o problema do celular é esse cuidado que a gente tem que ter para não desviar a nossa atenção. Né? Isso é muito importante. Eu Exatamente. deixo no não perturbe. Deixa no não perturbe, aí você pode usar ele tranquilamente. É isso Uhum, aí. é isso aí. Amém. Vai Quanto cair a tempo live ainda já. tem? 35 Amém, segundos. gente. Obrigada por quem esteve aqui. Né? Deus abençoe vocês. Leiam as escrituras. Ó, mais para meditação e Amém. Isso devocional, um aí. momento profundo. Exatamente. É verdade. Para o Devocional é seu momento, muito você e bom. Deus, né? Devocional é muito bom. Tá bom?